Bem, pessoal, esse vídeo é uma continuação dos vídeos anteriores em que falamos sobre as expressões religiosas, as significações religiosas, a ética religiosa, e agora nesse último vídeo falaremos sobre a organização religiosa. Esses são os 4 elementos constitutivos dos sistemas religiosos apresentados pelo François Routard. A quarta característica é o que o Routard chama de organização do grupo. É a forma como ele entende a divisão dos papéis dentro do grupo. É a hierarquia do grupo. Em geral, os grupos têm o seu líder religioso e, a partir desse líder religioso, existe ali uma série de outras categorias, né? Por exemplo, na Igreja Católica você tem o padre, você tem o diácono, você tem o presbítero, você tem as freiras. Na Igreja Protestante, dependendo da Igreja Protestante, você também tem pastor, você tem presbítero, você tem diácono, você tem conselhos, você tem então uma série de grupos, de organizações, né, que fazem parte dessa organização maior, dessa hierarquia, e que vai então formar o que ele chama dessa quarta categoria, que é a organização como grupo, que seria também o que a gente poderia chamar de institucionalização. Quer dizer, o grupo religioso, de alguma maneira, ele se institucionaliza, ele é uma instituição, e como instituição ele tem uma hierarquia, ele tem pessoas que coordenam, que mandam, que obedecem, ele tem fiéis, ele tem os dirigentes, ele tem aquela pessoa que muitas vezes é o líder máximo, é o líder que é visto como um ser sagrado, um sacerdote, enfim. Então é o que ele chama essa quarta característica como sendo a organização do grupo. Embora eu tenha dado muita ênfase na questão da hierarquia, é importante a gente pensar as organizações religiosas também a partir de outras funções. Por exemplo, a sua própria distribuição territorial, a sua arquitetura e a sua função na sociedade. Quando a gente pensa na distribuição territorial da organização social, a gente vai ver, por exemplo, vamos pegar novamente aqui a questão do cristianismo. Se a gente pega a Igreja Católica hoje, que é dividida em diocese, né, paróquias, até mesmo quando se refere ao Papa como sumo pontífice, tudo isso vem lá do Império Romano, né? São as mesmas expressões, era uma divisão política do mundo romano que foi passado aí para a própria igreja. Então a igreja herdou essa divisão que vem lá do mundo romano. E se a gente pegar também a questão da arquitetura, nós vamos perceber que as igrejas, né, no mundo antigo e até pouco tempo, elas eram colocadas como sendo o centro, né, do mundo cívico. Uma cidade geralmente surgia, né, era construída em volta da igreja. Então, primeiro se construía a igreja, primeiro você tem ali o marco sagrado, depois então vem todas as outras instituições que fazem parte da cidade. E também, se a gente olhar para o mundo antigo e as igrejas mais antigas, nós vamos ver como elas foram construídas, né? Eram igrejas enormes, igrejas muito altas, né? Com uma arquitetura muito sofisticada, e querendo demonstrar simbolicamente ali a morada e a presença do divino, e ao mesmo tempo, quem sabe, querendo demonstrar a insignificância ou quanto o ser humano era pequeno em relação a essa divindade. A igreja, o templo, tinha que apresentar essa grandiosidade, porque
ela tinha que ser relativa ou relativo também ao tamanho da sua divindade, né? Uma divindade poderosa não poderia ficar presa, né, a um lugar tão pequeno, tão humilde, né? E então os templos em geral, as suas arquiteturas eram arquiteturas muito grandes, né? Muito poderosas. Mas se a gente também olhar hoje, né, isso parecia ter passado, parecia ter ficado para trás, mas quando a gente olha muitas igrejas hoje, aqui agora, tanto igrejas católicas quanto protestantes, principalmente desses novos movimentos aí do mundo protestante, a gente vai ver cada vez mais criando espaços, né, e igrejas grandiosas para atender o maior número possível de pessoas. Claro que hoje com outra função, não é mais aquela função, né, de apresentar a grandiosidade da divindade, mas hoje a preocupação é muito mais para acolher o maior número possível de pessoas, porque hoje você tem uma religiosidade de massas, né? É preciso atingir muita gente. Mas também existe, né? Isso não ficou ainda totalmente no passado. Ainda hoje também existe essa ideia de que o templo precisa ser grandioso, né? O altar precisa ser algo, como o próprio nome diz, algo que está no alto, né? E os fiéis estão lá embaixo, né? Então o dirigente, o sacerdote, ele precisa ficar em evidência, né? A presença divina, ela precisa estar no púlpito, ela precisa estar no alto, e o ser humano, ele precisa estar lá embaixo, né? Para ele perceber a sua insignificância, né? Para ele perceber a sua diferença em relação à divindade. Então o Rutá também vai fazer essa relação, né, da organização religiosa, não somente como uma hierarquia no sentido de liderança, de como ela funciona internamente, mas também essa relação que se estabelece de grandiosidade e de ocupação de espaço dentro da própria sociedade. A organização religiosa tem como função também legitimar aqueles que vão fazer essa relação entre a religião e o povo. Então é ela quem diz quem é apto, quem está apto para fazer essa mediação, né, do sagrado, essa mediação entre o ser humano e o mundo sobrenatural, entre o ser humano e o sagrado, entre o ser humano e a divindade ou as divindades. Então essa também é uma função da organização religiosa, né? Legitimar essa relação de quem é responsável por fazer essa mediação entre o ser humano e o sobrenatural. Então, pessoal, são esses os 4 elementos constitutivos dos sistemas religiosos que o Rutá nos apresenta. Ele coloca, então, as significações religiosas, as expressões religiosas, a ética e a organização, a hierarquia. Bom, como eu falei, claro que a gente pode acrescentar mais coisas nessa lista. A gente poderia acrescentar aí a relação com o sagrado, quer dizer, um grupo para ter essa característica de religioso, talvez tivesse que ter também essa relação com o sagrado, né, ou com o fenômeno religioso. Ou a gente poderia também acrescentar que um grupo, para ser considerado religioso, talvez pudéssemos pensar em algo como uma relação com o transcendente, né, com a divindade,
E quando eu falo a relação com o transcendente, embora eu tenha falado logo em seguida a divindade, não significa necessariamente que essa relação com o transcendente seja uma divindade, né? O transcendente pode ser algo que não seja exatamente a divindade, mas essa relação com a transcendência, com o transcendente, também poderíamos acrescentar aí como sendo algo que faz parte do grupo religioso. Provavelmente existem ainda outras características, outras coisas que poderíamos acrescentar aqui, mas eu acho que com essas é possível a gente já verificar e trabalhar quando a gente quiser identificar, quando a gente tiver dúvidas, né, em relação a um grupo, se esse grupo é um grupo religioso ou não. Bem, pessoal, chegamos então ao final dos 4 elementos constitutivos dos sistemas religiosos apresentados pelo François Routard. Eu espero vocês então no próximo vídeo. Até lá!